Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro da semana que a gente para a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Meu nome é Fabiola, vocês já conhecem, estão aqui comigo já há bastante tempo. Esse tempinho aqui agora atrás, a gente fez 2 anos de Pausa Saudável, por isso que o estúdio mudou, né? Quem tem acompanhado a gente tá vendo que a gente tem crescido, a audiência tá aumentando, isso alegra muito o meu coração. E a gente para a vida corrida para falar de saúde, seja ela física, mental, espiritual. Hoje eu trouxe um empresário de Canoas aqui da Grande Porto Alegre, o Jackson Correia, e a gente, inusitadamente, vamos falar da saúde do ambiente, essa coisa do bem-estar de estar em casa, no escritório. Então, Jackson, eu queria agradecer por você ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Fabiola, ao convite, né? Fico lisonjeado realmente, né? Da gente conseguir vir trocar um pouquinho, conversar, né? De uma situação tão importante que por muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? E eu acho que... Acho não, né? Eu acredito que você tá num lugar em que você se sente bem, isso gera saúde nos relacionamentos, no trabalho, né? Na saúde mental, porque a gente fala muito sobre saúde mental, inclusive a última entrevistada foi sobre isso o tema, especificamente o quanto é importante a gente olhar para a nossa saúde sentimental, emocional, é todo um ecossistema. E aí o Jackson, né, ele é empresário, tem loja de imóveis planejados, né, um especialista na área, e a primeira coisa que a gente sempre faz aqui é se conectar com o entrevistado. Então a gente quer ouvir a sua história, Jackson. Conte pra nós. Então vamos lá. Me chamo Jackson, tenho 42 anos, né? Comecei lá em 95, 96. Minha família tem loja, né, em Canoas já desde 1994. Então vem de berço, né? A gente vivenciou tudo sempre, desde novinho, né? Então a gente participou assiduamente, né? Desde entregar um móvel na casa do cliente, desde, de repente, caminhar e ir até algum lugar para colocar um panfleto, deixar um jornaleco, que antigamente tinha panfletagem com preço, né? Então a gente acabou se formando, né, em todos os setores da empresa, né? E hoje a gente conta com 3 lojas, né? No nosso grupo de lojas familiar, né? Nós somos uma família de 4 pessoas, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, né? Então todo mundo trabalha dentro, né, dessas 3 lojas, né, em comum, né? Então a gente acaba vivenciando tudo sempre e até mesmo nos reunindo semanalmente para a gente ter alguns esclarecimentos, né, de ações, de planejamento estratégico, do que a gente tem que fazer, o que tem que organizar. Então, enfim, a gente ainda acaba tendo esse núcleo de 4 pessoas que participam assiduamente e diariamente na gestão das nossas 3 lojas, né, Fabiola? Então, lá começamos, né, lá atrás. Depois, em 94, surgiu a primeira loja, que é a loja dos meus pais, que é a Móveis Halp em Canoas, né? Então, ela já está aí há 34 para 35 anos, né, no mercado, atuante ainda, né? Claro que a gente evoluiu bastante nesse período de tempo, né? A gente vendia um móvel muito popular antes, e aí a gente acabava competindo com algumas lojas de bairro, assim, tipo, podemos até dizer bricks, né? Então a gente não conseguia competir o preço, né? Sim. Então, com o passar do tempo, a gente começou a ter o entendimento e começou a subir um pouco a régua, né, do produto, né? Então, se eles estão trabalhando com esse produto, vamos subir um pouco a régua, vamos trabalhar com um produto de melhor qualidade, superior, para que a gente não fique competindo o mesmo produto com, teoricamente, o mesmo cliente, né? Então, com isso, a gente veio elevando o nosso produto e aí foi se destacando no mercado, né? Foi construindo um renome, né? Construindo uma carteira sólida de clientes bem atendidos, né? E fidelizados, né? Que um cliente que recompra é o cliente que acaba ficando fidelizado, ele pega confiança, né, na empresa onde ele está a procurar, né, algum produto, né, algum serviço. Depois, em 2007, a gente comprou um terreno muito bem posicionado na cidade de Canoas para construir uma loja. Então, a gente construiu a sede
da Finger Canoas, né? Onde ela está aos fundos do Bourbon, então é numa região bem nobre da cidade de Canoas, né? E hoje essa loja fez 15 anos agora, dia 14 de setembro, né? Então a gente está sempre no mesmo local vendendo a mesma bandeira, o nosso produto Finger, né? Que é um produto inteligente, é um produto que se adequa a qualquer necessidade do cliente, seja ele para o mercado residencial, né? Ou também a linha do corporativo, né? Então a gente pode atender projetos de empresas, projetos de escritórios, imobiliárias. Então, enfim, o móvel, ele sendo inteligente, todo ele sob medida, a gente consegue criar coisas que não existem, né? Que não é padrão, né? Não é um produto pronto, né? Não é um produto que tu olha e ele tem aquele tamanho pré-estabelecido e ele vai ser embalado daquele tamanho e vai chegar para ti daquela forma. Não. A gente vai entender quais são todas as tuas necessidades para determinados ambientes e a gente vai criar um projeto, né? Então a gente dá uma solução. A gente não está num mercado vendendo madeira, né? A gente vende um serviço. A gente primeiro escuta, a gente faz um briefing muito profundo, onde tem toda uma conversação, a gente pega qual é que é o estilo do cliente, se ele é mais jovem, se ele tem uma certa idade, né? Então a gente entende o que é referência para ele. Olha, me mostra alguma coisa na internet que te agrada, né? Então ele vem às vezes com algumas imagens do Google, Pinterest, né? E aí aquilo ali a gente consegue ter uma identidade do que agrada a ele, né? Então acho que essa é o foco principal, é entender o que ele deseja, o que agrada aos olhos dele e a gente formular um projeto dentro de todas as perguntas que a gente fez para ele no briefing, que é quem vai usar, né? O que tu precisa nesse ambiente, o que tu vai guardar. É muito personalizado o ambiente, né? Então, o slogan da Finger é Finger, ambientes personalizados, né? Criados para o bem-estar das pessoas, né? Então, essa é toda uma política de missão e valores que a gente tem. E isso já vem da própria indústria, né, que a gente trabalha. Então, a gente tem esse entendimento de não unicamente tratar o cliente como uma simples venda. A gente precisa colocar um móvel na vida dele e possivelmente o móvel que a gente vende tem muita qualidade e sendo ele bem utilizado, né, ele vai durar aí 25, 30 anos, né? Então, isso vai fazer parte da vida da pessoa quase que por muitas vezes meia vida da pessoa, Sim. Ou um pouco mais, né, Fabio? Então a gente tem toda essa preocupação de criar um projeto que ele não caia de moda, né? Que ele seja atemporal, que ele passe, né? Porque a gente sabe que a moda ela vai e volta, né? Então a gente consegue ter esse entendimento de criar uma linha de projeto para a necessidade e que seja longínquo, né? E que não enjoe, né, aos olhos, né, com a convivência. Né? Então, hoje a gente entende que, por muitas vezes, né, eu posso falar por mim, empresário, né, boa parte do meu dia eu acabo estando dentro da empresa, né? Então, tu ter um ambiente bem acolhedor, um ambiente que inspira, que te traz alegria, que, sabe? Que acaba trabalhando as tuas sensações, né? Sim. Da neuroarquitetura, que a gente estuda um pouco também, né? E depois tu sair daquele ambiente que tu trabalhou todo cansado e tu chegar no aconchego do teu lar e também ter um ambiente que consegue, de repente, te dar uma desacelerada, com cores mais, né, neutras, um ambiente mais sóbrio, né? Que tu vá te descansar, que vai trazer a tua paz, né? A gente que fala muito hoje, né? Quero ficar em paz no aconchego do meu lar, né? Às vezes no final de semana, não. Rejeita convites, né? Não, esse final de semana eu vou tirar pra ficar na minha casa. Eu quero ficar na minha casa. Então, a gente ter uma casa que abraça, né? Não somente a gente mesmo, mas possivelmente quem a gente convida para adentrar ao nosso lar, né? É nessa forma, é nesse intuito que a gente trabalha. É exatamente isso que eu queria perguntar para você, né? Porque às vezes a gente vai num magazine qualquer e aí a gente compra já aquele imóvel meio pronto. Sim. E aí, qual é o diferencial de eu ter uma coisa mais personalizada, individualizada? Por que é importante eu ir numa loja que esse profissional que vai me atender me ouça?
Sim. Né? Entenda o que eu preciso e às vezes até o que eu nem sei que eu preciso. Porque como ele que tem expertise, ele vai dizer assim, ó, isso aqui que você tá falando vai encaixar com isso aqui que eu tô na minha cabecinha, né? E aí isso é tão verdade que quando eu comprei os meus móveis planejados, a arquiteta que me atendeu, ela falou coisas, ó, você precisa de uma gaveta que você puxa aqui, já que você vai estar sentada e seja funcional para você. Me explica um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Fabiola, boa pergunta, né? Essa questão do móvel avulso, que a gente chama, né? Que ele é um móvel solto, é um móvel que tu vai numa loja e acaba olhando pra ele, verificando se o tamanho dele encaixa no teu espaço e acaba comprando e já recebendo, né? Então, ele é um produto mais rápido, né? Sim. Porém, a maioria dos clientes, eles não têm a obrigação de saber que aquele móvel que ele está comprando, ele conversa com o restante das coisas dentro daquele ambiente, né? Em cores, em acabamentos, em texturas. Então, por muitas vezes, quando o cliente toma essa ação de compra e de imediatismo ou separadamente, né? Ele tem aquele ambiente que fica poluído visualmente, né? Ele tem um roupeiro de uma cor, ele tem uma bancada de camarim de outra cor, ele tem daqui a pouco um outro móvelzinho, o painel da TV que recebe a TV, né, no quarto de outra cor. Então fica aquele negócio, sabe, meio jogado, né? O nosso trabalho, na verdade, é fazer com que o cliente entenda isso, que a gente trabalha o ambiente personalizado. Então a gente não trabalha o móvel unicamente um pedacinho do ambiente. A gente precisa ter um entendimento de como ele vai se comportar, né? Então, quando o cliente nos procura, a gente faz essa colocação para ele e a gente faz com que ele entenda dessa forma. Olha, para tu fazer isso e ficar bem, bonito, né, aos olhos de todo mundo que vai adentrar e até mesmo de você que vai vivenciar isso todos os dias, a gente precisa ter um entendimento em loco, o ambiente como um todo, tá? E assim, ó, isso serve para todas as áreas, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um paciente, e ele falou assim, mas eu entro no chat GPT e coloco meus dados e sai uma dieta. Eu disse, verdade. Sim. Você tá certo, né? Eu vou lá também na internet e pego um treino pronto, não preciso do personal. Também, verdadeiro, né? Perfeito. Só que é o seguinte, quando você tem um profissional que passou um tempo vivenciando ou estudando aquilo ali, ele vai te dar insights e ele vai te orientar para que você não tenha que refazer depois. Perfeito. O problema é o barato que sai caro, né? E os móveis planejados, eles têm isso. Às vezes você vai numa loja, e eu já fui consumidora de loja, ele quebra assim, né? Aí tu faz um móvel planejado com a madeira um pouco melhor, sai um pouquinho mais caro, mas hoje tem várias facilidades para você pagar. Sim. Você sabe que aquilo ali vai durar 20 anos. Perfeito, é isso aí. Quando tu pensa, e até mesmo usando as facilitações de compra, né, hoje tem condições parceladas a longo prazo, vale muito mais a pena, por quê? Porque tu compra um produto, mesmo que, vamos lá, tu quer fazer todo o projeto da tua casa, mas tu não tem condições de fazer tudo ao mesmo tempo. Fraciona ela por ambiente. Isso. Eu vou fazer a sala, vou fazer a cozinha, vou fazer o dormitório, mas faz bem feito. E é aquilo que tu falou, o barato sai caro. Gastar 2 vezes com a mesma coisa né? Não é idiota, gente. Não é inteligente. Realmente, Fabiola, não é inteligente, tá? Então, aperta um pouquinho daqui, aperta um pouquinho dali, faz o ambiente. Dormitório, cozinha, lavanderia, e aí aos poucos tu vai conseguir montar, né? Isso. E tenta manter de repente com a mesma empresa que faz, porque isso é bem importante também, porque mesmo que seja um outro ambiente, quando tu passa por uma porta, o teu cérebro ainda está com aquelas cores que tu estava experienciando no ambiente anterior. Uhum. Então tu não pode ter um choque muito grande de trocar, né, de sair daqui a pouco de um tom off-white e mergulhar num preto, do nada. Né? Então a gente precisa ter também esse entendimento e saber como que o nosso cérebro ele administra, né? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente, né, vivencia ali dentro, seja ela da residência, seja ela do escritório comercial, enfim, da empresa, né? Então por isso que a gente acaba sempre tendo às vezes, por muitas vezes a gente faz o projeto para o cliente da casa inteira e aí ele starta por ambientes.
né? Então, essa é uma facilitação que a gente também tem. A gente também tem esse entendimento de que às vezes é preciso. E fala um pouquinho, você já citou aqui, o que seria a neuroarquitetura? Perfeito. A neuroarquitetura, ela é o estudo, né, que demonstra quais são as sensações, né, que o nosso cérebro entende ao entrar e ao experienciar um ambiente, né? Então, ambientes, né, que precisam te trazer um foco maior, que normalmente são as empresas, os escritórios, enfim, ele tem uma determinada cor, ele tem uma combinação, ou seja, uma paleta, um mood board, né? A gente trabalha muito esse mood board, que é a escolha das cores, né? Seja de piso, de painel de parede, né? Daqui a pouco botar um verdinho, um jardim vertical. Tudo isso vai te remeter, né? No teu humor, no teu foco, né? No teu bem-estar ali. Se tu já chega meio estressado, é um lugar que te acalma. Então, hoje, a neuroarquitetura, ela estuda a fundo isso, né? Ambientes, né? Neutros, ambientes com uma pegada um pouco diferente. Tudo tem um propósito. Todo ambiente, ele tem um propósito. Seja para tua residência, seja pro mercado corporativo, ele tem um propósito. E aí a gente precisa ter um entendimento. Qual é o negócio, se for, né, um ambiente corporativo? Qual é o negócio? Qual é o público que tu atende? Porque isso te remete muito também ao que tu tem que fazer. Olha Público só. jovem pede cores coloridas, as coisas mais, né, mais na moda, assim, que tem uma variação de tempo de vida talvez um pouco menor, né? Uhum. Já na residência... não, eu gosto, eu já tenho uma certa idade, já sou uma família que, né, eu já criei a minha família, então a gente tem um costume assim, vamos fazer dessa forma. Então, a gente precisa entender qual é o negócio ou qual é o perfil do cliente para que a gente consiga direcionar o que vai ser em melhor sensação e experienciação daquele ambiente para aquele propósito. Veio aqui uma arquiteta, a Tamires, né? Ela falou justamente sobre neuroarquitetura, só que ela entrou em outras questões de cores que acalmam, né? Cores que Sim, agitam mais e tudo. tecnicamente, né? E daí ela falou assim, ó, eu sou um empresário e eu quero uma parede vermelha. Só que aí, será que vai ser bom, já que ali é um ambiente para você se Então. concentrar? E aí ela coloca um vinho ao invés do vermelhão, entendeu? Que aí ela até explicou, né, que ela pode... tem várias variações São do as vermelho, nuances, né? São nuances de E aí cores coloca uma cor que não fica tão gritante. Perfeito. E aí, por que eu tô falando isso pra você? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, que eu tenho 20 anos de carreira com negócio, na hora de fazer seleção de pessoas, eu tinha as empresas, sei lá, vou colocar aqui, uma franquia Chili Beans, que aí precisa de uma pessoa Sim, com piercing na perfeito. sobrancelha, tatuado, porque é o estilo da loja. Isso aí, o público. Tem que ser uma galera, assim, mais jovial. Despojada. Que tem... Exatamente. Aberta a roupa. pro novo. E aí eu pegava e fazia uma seleção para um outro tipo de franquia, bem escritório de advocacia, o pessoal tinha que estar de terno, alinhado, golinha, né? Sim. Então, assim, a mesma coisa acontece com o nosso ambiente de trabalho. Exatamente. E o nosso lar, né? Uma família que festeja muito, faz churrasco, tudo, Isso. vai pedir, né, cores naqueles móveis que remetam à festa. E vai ter, por exemplo, eu e os meus 2 filhos lá em casa, a gente é super de Netflix, pipoca. Aí já é um ambiente com um azulzinho claro nas paredes, os móveis são brancos, né? Enfim. Acho isso muito legal, sabe? Esse olhar, porque é um detalhe que nós que não vivemos isso que você vive todos os dias, a gente não sabe. Sim. Acaba que passa despercebido, né? E é como eu falei, todo cliente que a gente atende, ele não tem a obrigação de saber isso. Porque o cara é advogado, o cara tem uma empresa, é um contador, né? Médico, ou até mesmo a dona de casa, Sim. Né? Enfim, ela só quer um ambiente que ela sabe que é bonito, sabe o que agrada, né? Mas é bem interessante, Fabiola, que pegando esse gancho que tu tava falando, daí entrando um pouquinho em técnica de venda, né? A gente tem uma pergunta no nosso briefing, que é qual é o ambiente de maior expectativa que o cliente tem quando a gente tá fazendo o briefing, qual é o ambiente de maior expectativa que tu tem para o momento da apresentação? Né? Então, normalmente, né, o pessoal aí, as famílias, cozinha, né? eu sou cozinha. Cozinha, ou daqui a pouco área gourmet e tal. Então,
que a gente faz? Aí são coisas técnicas, né? A gente deixa esse ambiente por último para ser apresentado. Sério? Sim, porque tu trabalha um pouquinho a ansiedade do cliente e faz com que ele queira passar mais rápido pelos anteriores e chegar no final mais rápido, né? É do ser humano, a querer chegar, né, ao Sim. final. Então, a gente chegando ali, logo ele já quer ir para a parte negocial, os números. Então, são alguns insights aí da parte técnica de venda que a gente acaba utilizando, mas que tem muito isso. Se é uma família tradicional, gaúcha, né, que recebe muitas pessoas e tal, o ambiente gourmet, a parte da churrasqueira, né, vai ser o ambiente de maior desejo. E aí, voltando ainda na questão da técnica de venda, a gente coloca sentimento, né, na venda. Então, um exemplo. Ô, seu João, imagina aqui, ó, o senhor que me disse que gosta de receber seus amigos, né, da confraria, para assistir um jogo, para fazer um churrasco com a família. O senhor vai estar aqui assando, seu genro vai estar aqui, sua filha vai estar aqui. Tu consegue, por palavras e em cima de um render, né, que é uma qualidade, né, virtual, que a gente apresenta os projetos todos dessa forma, tu consegue apontar no ambiente e gerar a sensação de jogar ele lá dentro naquele instante que tu tá apresentando o projeto para ele. Isso vai fazer com que ele entenda que o que tu tá vendendo para ele não é só móveis. Tu tá vendendo um momento de vida, uma experienciação que ele vai ter com a família, né? E isso serve para qualquer ambiente, tá, Fabiola? Pode ser um quarto infantil, onde tu diz, não, a bancada nós vamos fazer mais comprida e nós vamos colocar 2 puffs. Tá, mas pra que 2 puffs se eu tenho uma filha só? Não, o segundo puff é pra tu sentar com ela e desenhar e pintar, né? Agora tá muito na moda, né? Essas caderninhos Sim. de pintura, né? Então, tu conseguir fazer com que uma mãe ou um pai escute isso no momento da apresentação e que tu coloque isso pra ela, que aquele é o lugar dela e que ela tem que ter um momento com a filha ou com o filho, né? De interação entre o pai e a mãe, daqui a pouco até botar 3, pai, mãe e filho ao mesmo tempo, entendeu? Se o ambiente permitir, a gente coloca 3, né? Mas isso é muito importante, porque joga a pessoa, né? Uma sensação, né? De realismo, né? E de futuro, né? Então ele cria aquilo traz pro agora o que vai acontecer no amanhã, Sim. né? Então acho que isso é bem real também, e é por isso que eu me apaixono tanto pela construção de ambientes, né? Não, eu vou te falar assim, ó, quando eu fiz os móveis da minha casa, a arquiteta desenhou a sala de cinema, porque a gente gosta muito de assistir filme. Ela colocou 3 poltronas na frente, 3 poltronas atrás, daquelas que são reclináveis. Eu não comprei as poltronas ainda, mas isso tá na minha cabeça desde o dia que ela desenhou. Então ela criou Ela criou um cinema em casa. isso, ela criou a sensação, porque antes era um sofá. Perfeito. E aí eu disse, não, eu preciso muito dessa cadeira reclinável. É isso aí. E ela plantou uma semente. E eu não comprei, gente, mas tá aqui, ó. Exato. Ela plantou uma semente e fez tu fazer aquele sonho Isso. que já foi parcialmente, né? Sim, ela fez um atingido. móvel planejado pra TV. Perfeito. Mas falta ela o colocou restante. lá as poltronas. Exato. Ela te instigou, né, a fazer o ambiente que ela idealizou, Isso aí. que vá ser a sensação da tua casa. É, Então, mesmo que tardamente, sim. tu vai acabar comprando Vou. as poltronas reclináveis. Tem muitas até, Fabiola, que tem um apoio ao Nem meio. nem me fale, Jackson. Tem umas que tem um apoio ao meio aqui, tipo aqueles carros grandes que tem Isso. um bocal aqui que tu pode guardar os controles remoto. Em cima, às vezes, do bocal tem o lugar pra tu botar copo, ou talvez até mesmo aqueles baldes de pipoca, né? Que é pra tu te sentir. Eu fui na no Ortobon, cinema. tem uma que até tem massagem. Que você isso aí. deita lá e fica tremendo. O Já céu... sei os preços. O céu, Fabiola, limite. é o limite no nosso negócio, tá? Por isso que é muito real, né? Uma das nossas perguntas de briefing também é perguntar, perfeito, Fabiola, vamos lá, tudo isso que a gente conversou, o que é que tu tem intenção de investir para isso tudo que a gente conversou? Uhum. Muitos clientes acabam nos olhando e dizendo assim, cara, não faço a mínima ideia. É nossa obrigação e nosso dever
colocar esse cliente na realidade. Fabiola, vamos lá. Tudo isso que a gente conversou para tua casa é um cenário real, se tu quiser fazer exatamente o que a gente conversou até agora. 150, 200 mil, né? Como é que é esse número para ti? A pessoa pode até não falar com a boca, mas o corpo dela vai falar. Sim. E aí entra uma PNL e uma análise de PNL, né? Então a pessoa cruza os braços, a pessoa vai para trás. Então ali tu já consegue entender se aquilo ali extrapolou o número que ela tinha em mente, porque isso é real. Todo cliente tem um número. Seja ele, se ele tá fazendo uma reforma, se ele tá construindo uma casa do zero. Todo cliente tem um número. Ele tem um número para chegar na obra. Às vezes extrapola um pouco, né? Mas ele tem um teto, né? Então ele tem um teto para obra, ele tem o teto para o móvel planejado, ele tem o teto para os eletrodomésticos, ele tem o teto para iluminação e assim por diante, né? Então esse compilado tudo, ele vai dar o valor total da obra, mas se tu fracionar em momentos, que é isso que a gente tem que trazer para o cliente, essa clareza, é justamente isso, trazer uma realidade. Não, isso tá totalmente fora para mim, Jackson. Então me diz qual é o teu número. Todo cliente tem um número. E essa é a maior dificuldade hoje, é a gente ter o número do cliente. Porque se a gente tem o número do cliente, se torna muito mais fácil. A gente constrói um projeto pensado em toda a necessidade que ele tem versus o que ele quer investir. Então isso vai trazer uma clareza tanto para nós, uma economia de tempo para nós, para o cliente, e a gente não vai ter que gerar uma frustração para ele. Porque a gente construiu um projeto lindo de morrer, top, com tudo que tem direito, mas esbarra no investimento, ele não vai passar de um sonho. Ele vai ser um sonho inalcançável. Sim. Então a gente trabalha com sonhos alcançáveis, né? Então a gente precisa trabalhar dentro da realidade financeira que o cliente tem naquele momento. E cada cliente é um indivíduo, uma família, uma história, né? Tem também a coisa das memórias, né? Eu, por exemplo, né, essa questão do cinema. É uma característica da nossa família ficar em casa vendo filme. Então, a arquiteta ela foi muito inteligente quando ela foi fazendo essas perguntas para identificar quais eram os nossos gostos. Ela fez uma cozinha para mim que o pessoal vai lá em casa e diz que é instagramável. Porque ela é linda, entendeu? E, assim, parece que ela sabia exatamente a minha rotina. Porque ela colocou os temperos no lugar onde fica fácil, ela botou o lixo no lugar que ficou legal também, deixou um espaço lá para os potes. Eu sou capricorniana, então tudo é muito organizadinho. Exatamente. Então tem pote para tudo. Ela, olha, eu vou colocar aqui uma prateleira. Eu disse, gente, que gênia. É isso aí. Ela colocou no lugar que fica fácil para buscar, entendeu? É muito louco. A gente tem que ter um entendimento e o costume de cada cliente. E para isso, criar soluções em imóveis planejados. Meu melhor ambiente é a minha cozinha. Então, e aí vamos lá, comercialmente falando, né? Que é muito nosso papel, né, Fábio? Esse negócio, quando a gente consegue atingir não somente a satisfação do cliente em si, nesse caso, Fabiola, né? Mas a Fabiola é uma formadora de opinião. Ela vai convidar pessoas, ela vai receber pessoas na sua casa, e ela vai transbordar a alegria quando um elogio surgir perante o seu projeto. Ô Fabiola, que bonita a tua cozinha. Tem tudo que tu... Não, aí tu vai encher a boca pra falar, não, é isso, tá. Só que aquilo, comercialmente falando pra nós, é muito positivo. Porque aquilo vai replicar um negócio pro nosso futuro. Sim, ela vai te perguntar, Fabiola, né? Aonde é que tu fez? Eu fiz lá na loja X, né, com a fulana, e aí tu vai procurar ela, tu vai conversar com ela, e se tu quiser eu já vou te mandar o contato dela aqui. Essa indicação, que a gente chama, não é uma indicação aberta, ela já é uma indicação fechada, digamos, né? Um cliente quente, né? Ela tem uma grande possibilidade de, se o cliente passar por todo o processo e for uma coisa alcançável em número, é venda fechada, tá? Pode ter certeza. Então a gente trabalha muito nisso também. Você falou, en passant, sobre a questão da tradição gaúcha, né? E antes de a gente começar a gravar, a gente estava falando sobre isso. Sim. Eu queria que você falasse assim um pouquinho, né? Já que predominantemente o nosso programa passa aqui no Rio Grande do Sul. Então, você tem, né, esse olhar do cliente que tem essa preocupação, essa resistência, às vezes, de cores, de texturas que estão já em moda no resto do Brasil. Como é que você lida com isso? E se você atende
pessoas que não são daqui e querem algo que tá fora. Como é que você faz esse jogo de cintura? Perfeito, boa pergunta, Fabiola. Vamos lá. A gente precisa, obviamente, ter um entendimento de quem é a pessoa, né? Feito isso, né, a gente tem um entendimento sobre quais são os costumes daquela pessoa, né? Da onde ela vem, o que ela faz, né? Para que vai ser utilizado aquele ambiente, né? Então a gente tem uma série de perguntas que a gente faz para a gente ter esse entendimento. Vamos lá. Quase que 100% dos nossos atendimentos são para o público gaúcho, né? Então, a gente já sabe muito, e também por ser gaúcho, a gente já sabe um pouco do tradicionalismo que pega aqui, né? O povo gaúcho, ele é muito tradicional, até para coisas novas. Tudo chega no Brasil primeiro e o sul aqui embaixo chega tudo muito depois, né? Mas, obviamente, tá? Hoje, na nossa biblioteca de cores, na Finger, ela tem quase 70 cores de madeiras, né? Em várias texturas, né? A Finger trabalha com algumas texturas e alguns revestimentos que são únicos, né? São patenteados da nossa indústria. Então, tu não acha aquele mesmo tom, aquela mesma textura em alguma outra marca, né? Do segmento. Então, nós temos desde cores cítricas até cores normais, madeirados mais claros, madeirados mais escuros. Ela é uma maletinha, né, que a gente acaba levando nos atendimentos, ou colocando na mesa no atendimento, e a gente acaba colocando essas amostras, e aí dá pra tu sentir que o cliente, tipo, ele já separa o que não agrada a ele, e ele fica em cores mais tradicionais. Óbvio, não são todas as pessoas, Sim. Tá, Fabiola? E eu falei que quase que 100% a gente atende gaúchos, mas muitas vezes a gente atende pessoas que vêm de fora, tá? O Rio Grande do Sul, ele é um grande berço, né, de acolhimento de pessoas que vêm de fora, né? Eu sou um exemplo. Então, estou diante de uma pessoa, né, ao qual a gente está acolhendo, né, acolhendo, né? E já virou bem gaúcho e já tá tomando até chimarrão. Então, a gente tem esse entendimento, né, que o produto, e aí falando um pouquinho da marca, a indústria Finger, ela é uma indústria do Rio Grande do Sul, tá? É da cidade do Rio Grande do Sul mesmo, no norte do estado, da cidade de Sarandi. Porém, a Finger, ela produz toda a mercadoria que a gente, né, vende a nível Brasil e a nível mundial. Nível mundial, Jackson? Sim. A Finger exporta hoje, atualmente, para 8 países, tá? Seja Estados Unidos, Paraguai, Chile, Colômbia, dentre outros países aí, né, do mundo. Então, o mesmo produto que chega no mercado nacional, na casa da Fabiola, se eu vender para a Fabiola, vai ser o mesmo produto que vai chegar em Orlando, na Flórida, que vai chegar em Medellín, na Colômbia. É o mesmo produto. Ele é produzido no Rio Grande do Sul e ele é exportado. Por isso que a Finger aposta, e dentre essas 70 cores, ela tem cores de vários tons e revestimentos. Porque os costumes, eles são setorizados a nível, né, mundial, e até mesmo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Quanto mais pra cima lá, o povo baiano lá do Recife gosta mais de cor, gosta de vivenciar, deixar a casa mais colorida, tem produto pra isso. O mesmo produto aqui da Finger, não, o gaúcho é mais tradicional, não, vamos utilizar isso aqui, que vai agradar mais, então nós vamos fazer isso aqui. Então, o produto, ele é ajustável ao gosto e aos costumes de qualquer cliente a nível mundial, tá? Então, o produto está a contento ao mercado internacional, né, em termos de qualidade, em acabamento. Então, eu falo com muito amor, né, da indústria Finger, porque fazem 25 anos que a gente está dentro, né? Então, a gente ajudou a construir. Nós estamos praticamente a metade do tempo da vida da indústria, nós estamos junto, caminhando lado a lado. Então, quando a gente fala da indústria, a gente fala a nossa indústria, porque a gente se sente pertencente, né? A gente faz questão de colocar isso na frente. E Jackson, me fala assim, ó, teve a pandemia, Sim. O pessoal trabalhava nos escritórios, do nada todo mundo teve que ficar em casa, e muita gente projetou mini escritórios em seus lares. E isso até existe ainda, porque muitas empresas ficou híbrido, né? Perfeito. O home office também, teve um advento do home office. Eu queria que você falasse assim, se mudou o comportamento desse teu cliente antes e depois da pandemia, já que você está há 25 anos nesse mercado. Perfeito. Fabiola, então, realmente sim, tá? Mudou ali, durante a pandemia a gente teve uma busca muito grande
de clientes para montar mini escritórios, que são os home offices, né, de residências, né, ou uma possível extensão. Às vezes, por muitas vezes, a pessoa nem pensava que na sala de estar dela, ela teria que pensar num cantinho para ter uma mesa para que ela fosse trabalhar ali, né? E isso também desencadeou uma importância muito grande para o lar, né? O sentir a sua casa, né? Muitas pessoas acabaram mudando o seu método de trabalho, o seu ambiente de trabalho, sendo um pouco híbrido. Eu vou 2, 3 dias na empresa, o resto trabalho em casa, né? Isso não tinha antigamente. O Covid veio, justamente pandemia, veio para mudar os nossos hábitos, né? De estar mais em casa. Então, a preocupação de montar uma casa que atendesse todas as necessidades, tudo com as determinadas coisas nos seus lugares, né? Veio muito, desencadeou bastante depois da pandemia. E vem somente a crescer, né? Hoje tem muitas obras, a gente acaba trabalhando muitas obras, né? E hoje ela é muito comum. Antigamente não tinha o ambiente home office na planta, né? Hoje tu pega as casas, tem lá quarto 1, quarto 2, quarto 3 e o quarto 4 é home office, né? Ou um quarto híbrido se faz muito também, que é um dormitório de visita, onde tem um sofá-cama, mas ele é o escritório, né? Então tu trabalha ali, se tu num aperto tu recebe alguém, ele pode dormir naquele quarto, né? Então são quartos híbridos que podem ser feitos dessa maneira, né? E também uma outra coisa que mudou bastante depois da pandemia foi exatamente os valores das coisas, né? Ela teve uma alta evolução ali e, infelizmente, a gente está num país onde o barco só navega numa direção. Ela só vai para frente, ele não volta para trás, né? Então, muitas coisas que eram importadas, a Finger principalmente utiliza muitas corrediças, né? Das gavetas e as dobradiças das portas, vem tudo da Alemanha, né? A Finger ela é sobrenome. Então, ela não é um nome criado, ela é sobrenome mesmo, né? Então, foi de uma família. Isso, de uma família. Ela começou lá em 74, e aí a gente tem o seu Pedro Finger lá, que tinha uma pequena marcenaria que começou, né? Depois, enfim, hoje já está na 3ª geração da família. Mas é sobrenome, tá? Então, a Finger, ela importa, né, bastante itens, né, que hoje pertencem ao nosso móvel da Alemanha. Então, com as altas que tiveram ali, infelizmente o produto do Covid para até hoje, possivelmente ele se elevou em torno de 50%, tá? Então, ali em menos de 5 anos aí que a gente tá, né, vamos falar em 5 anos aí, né, que começou em 20, né, 21 ali, 20, 21, em 5 anos o móvel praticamente ele dobrou de preço, né? Então, por muitas vezes a gente esbarra muito num cliente que faz tempo que ele não compra móveis planejados. E aí, por isso que a gente volta lá naquele briefing que eu falei de qual que é a ideia de investimento que tu tem para isso. Porque às vezes a mentalidade do cara tá naqueles 10 anos atrás, quando ele comprou o móvel. Só que hoje a realidade é totalmente diferente. O que ele pagou antigamente 20 mil, hoje custa 55, 60. Né? Então hoje às vezes a gente se depara com certa frequência a mesma qualidade, o mesmo produto, entendeu? A mesma qualidade, claro, o produto Finger ele vai se evoluindo, né, a cada dia, mas a grosso modo ele não mudou tanto para mudar tanto o valor, né? Então tu percebe que unicamente são taxas que entraram e que não são retiradas e que infelizmente ficam, né? Os impostos, enfim, tudo isso acaba entrando e somando e não diminui nunca mais, né? E o que faz um cliente fechar? É preço, designer, sei lá. Então, vamos lá, Fabiola. É uma pergunta interessante também, às vezes tá? O prazo de entrega, né? Isso, vamos lá. A gente atende vários clientes de vários níveis, inclusive, tá? E eu costumo dizer, às vezes, quando meus funcionários dizem, o cara vai comprar numa marca muito inferior, mas o cara estacionou uma Porsche aqui na frente. Tudo é valor. Se tu conseguir colocar, a gente tenta, obviamente, né? Sempre colocar valor para aquele cliente, né? Então a gente coloca que a gente não tá vendendo só madeira, é aquilo que eu tava falando antes, né? Mas isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem pessoa que valoriza, ele gasta 200, 300 mil reais em móveis planejados para dentro da sua casa e anda com um carro de 80.
Em contrapartida, existem outros que andam com um carro de 300 e não querem gastar 80 em imóveis. Então, tudo é o valor, tá? Mas fora isso, obviamente, é uma soma, né? É uma soma de uma marca desejável, de um acabamento que ele deseja, de um valor atingível para a realidade financeira que ele tem, né? Prazo de entrega, por muitas vezes, é um fator definitivo também, né? E hoje a gente gosta de colocar isso, que a indústria da Finger, ela é totalmente tecnológica. Hoje nós contamos aí com um parque fabril de 28 mil metros quadrados, onde ela produz quase 15 a 17 toneladas de mercadoria pronta por dia a ser expedida, né? Então, o que acontece? Tudo isso acontece em 35 dias úteis, nosso prazo de entrega, tá? Então, independente se tu comprar uma casa de $500 mil, tu comprar uma cozinha de 50 mil, tu comprar uma cozinha de 10 mil, o nosso prazo de entrega ele é igual. Por quê? Porque a gente trabalha em lotes. Então, tudo que a gente colocar para dentro daquele lote, ele vai ser produzido, vai ser entregue. Então, se a Fabiola estivesse adquirindo um hotel, onde a gente teria que fazer 30, 40 quartos, a gente entregaria os 30, 40 quartos ao mesmo tempo. Partindo do princípio, se a gente tivesse que colocar ele ao mesmo tempo, todos os 40 quartos, a gente colocar na produção ao mesmo tempo, eles vão vir todos eles juntos, né? Vão ser expedidos todos eles juntos, e aí depois a gente tem o tempo de montagem, que é variável de acordo com o tamanho do projeto, né? Então, essa questão de valor é muito relativo mesmo, tá, Fabiola? Enfim, é variável. Mas aí você também pode conseguir... é isso que eu queria saber, né? Tem cliente que compra pela diferenciação no design, na personalização, né? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu fui uma cliente de móveis planejados, que fui atrás de móveis planejados porque eu queria uma coisa bem específica lá para minha casa, para os meus filhos, né? É tanto que cada um opinou como queria o seu móvel. É tanto que é tudo diferente também. Um é amarelo, outro é verde, outro é... Perfeito. Né? Ser aberta pro novo, né? Então, nem todo mundo é aberto pro novo, assim como a família da Fabiola, né? Filhos, enfim, isso é muito variável de acordo com as idades também, né? Às vezes um quarto de criança, não, bota bem colorido e tal. Depois eu troco se for preciso. Sim. Perfeito, né? É uma questão de costume, né? Uma questão de experienciação de tempo daquele móvel ali. O que faz o cliente, por muitas vezes, comprar Finger, né? Vamos lá. Tudo também está atrelado ao tempo de maturação do negócio, tá? Então, Fabiola, a gente pega hoje, como o nosso ticket é alto, tá? A gente pega por muitas vezes os nossos indicadores, os parceiros, a gente trabalha bastante com arquitetos, tá? Então, às vezes, o projeto, ele chega para nós com 6 meses, às vezes 1 ano de antecedência da casa estar pronta. Então, o que faz vender também, às vezes, é toda a questão do atendimento, a confiança sobre o domínio de quem tá ali conversando com ele, né? Tu tá transparecendo para ele que tu sabe o que tu tá fazendo, tu não é um marinheiro de primeira viagem, a gente sempre coloca na mesa um vídeo que a gente tem no início, né, dos atendimentos, que é justamente para o cliente ter um entendimento visual onde ele não está numa pequena indústria, ele não está na mão de um marceneiro, onde o negócio está tudo na mão daquela pessoa. Se alguma coisa acontece com ele, tu não recebe teus móveis. Não. Nós estamos diante de uma grande indústria, né? Então, eu sempre digo, né, numa negociação existe as objeções, né, Fabiola? Então, o cliente vai criando objeções, e eu digo sempre nas minhas reuniões que cada objeção é como se fosse um cavalete à tua frente. Tu coloca pro cliente, ele cria uma objeção, ele bota o cavalete na tua frente. Tu respondeu pra ele. Tá, perfeito, entendi. Tu empurra o cavalete mais pra perto dele. Sim. Né? Então tu vai diminuindo a distância a ponto de tu chegar à frente dele e só ter o cavalete entre vocês. E aí talvez é aquela última coisa que falta. E por muitas vezes é uma decisão do cliente onde às vezes, né, eu até levo a mão e digo, cara, vamos fechar porque tá tudo certo, tu quer isso aqui, entendeu? Então, às vezes, a gente como comerciante ali, negociador, porque eu sou o cara que vai pra rodada de negociação na bancada, que bate o martelo, que encaixa as condições de pagamento, que, enfim, que troca com ele ali, né? Que cria o cenário de pagamento. Por muitas vezes, a insegurança ali, mas tu vê que ele tá seguro, mas falta... Eu que tenho que decidir por ele, entendeu? Então, eu levo a mão, muitas vezes já fiquei no vento, né? Mas eu levo a mão
E é aquela última aperto de mão que o cavalete vai sair e aí deu. Sim. Aconteceu o negócio, né? Então, hoje é muito na confiança, né? E aí vem a indicação do próprio arquiteto, profissional, né? Então, enfim, a confiança também entra na compra programada, que eu acho que eu estava conversando contigo antes, né? Isso. Da gente iniciar, que é uma modalidade que a gente tem, onde o cliente garante o preço atual. Um exemplo, tô vendendo para ti agora, Fabiola, e vou te entregar em março de 2026. Eu tenho como te garantir o preço atual agora, né? Te dou o desconto do pagamento à vista, ou seja, o valor da tabela atual, com o desconto do pagamento à vista, e te faço uma proposta de 10 vezes. Ou seja, tu vai pagar meia dúzia de vezes, vai receber teu produto e vai continuar pagando na sequência. Isso traz uma tranquilidade, porque tu vai jogar a tua compra no teu fluxo de caixa durante o período da obra, né? Porque quando tua obra fica pronta, tem uma série de coisas que tu precisa comprar e que volta e meia eu falo, né? Tu não tem obrigação de saber. Mas, às vezes, a pedra é tão grande que tu tem que comprar que tu bate cabeça e tu, tipo assim, vou ter que me mudar com o que dá, porque não tem condições de comprar tudo ao mesmo tempo. Sim. Então é uma compra inteligente. A compra programada veio para isso. É tu antecipar a tua compra para quando a tua casa ficar pronta, aquela parte dos móveis já estão encaminhadas, né? Eu até vivi uma experiência, né? Eu falei pra você que a gente comprou os móveis e a obra ainda estava rolando. E aí a lojista ficou perguntando quando é que podia entregar, quando é que podia mandar fazer. E eu comecei a ficar nervosa. E aí eu fui recebendo aos pouquinhos os cômodos, né? Ficava pronto uma parte, eu dizia, agora pode entregar. Sim. E aí, enfim, né? Muitas As vezes... contingências de quando você vai reformar um lugar. Sim, também. Perfeito. É que na verdade uma reforma tu sabe quando vai começar, mas não sabe quando vai terminar, né? Na verdade, sabe a quanto ela vai começar também e também não sabe a quanto vai terminar, né? Então, o móvel planejado, a gente estabiliza preço, né? Quando tu antecipa a compra, por mais que aconteça algum reajuste de preço durante esse tempo dos 10 meses, o cliente nem o lojista pagam por esse reajuste. Por quê? Porque ele só é produzido quando... Isso. Na verdade, o que acontece? A indústria, ela já passa a receber o valor do pagamento daquele custo do teu pedido quando tu começa a pagar para a loja. Sim. Na verdade, isso é uma administração única das minhas empresas, tá? Se eu faço uma programada, todos os primeiros pagamentos que os clientes fazem, eu já repasso aquele valor para a indústria. Com isso, a fábrica está trabalhando o nosso dinheiro. Quando eu digo o nosso dinheiro, é porque tu pagou ele para mim, mas eu estou pagando o teu custo da mercadoria. Então, a indústria está aplicando o dinheiro e está ficando com a rentabilização. E é por conta disso que eles conseguem estabilizar o preço, além de fazer também com que eles entendam o que vai acontecer à frente. Então, quais são as vendas, quais são as cores, porque às vezes a gente implanta os pedidos para trancar os pedidos. E lá a cor não vai mudar, né? Então, eles já têm mais ou menos a data de que aquilo vai ser produzido. Sim. Então, para uma organização de compra de estoque de chapa, é importante também para a indústria, né? Então, a gente... Na verdade, todo mundo ganha nessa negociação, né? Fica bom para todos os lados. Isso, e a gente sempre coloca também a questão da confiança e o tempo de mercado, né? Porque hoje, infelizmente, o nosso mercado, Fabiola, ele é bem prostituído, né? O cliente que por muitas vezes compra unicamente o preço, possivelmente ele não vai comprar Finger, ele vai comprar uma outra marca, ele vai comprar de um marceneiro, né? Mas o sonho dele pode virar um pesadelo também, né? Porque ele vai botar dinheiro na mão de quem é uma pequena indústria, onde ela pode finalizar um dia e não amanhecer no próximo. Isso. Né? Então, a gente coloca isso muito na mesa para o cliente. Olha, eu não quero desmerecer os teus 200 mil, mas a gente tá num negócio que vale muito mais. Entendeu? Então, se fosse para fazer, seria por muito mais. Entendeu? Então, assim, não estou desmerecendo o teu valor, mas não é por conta desse número que a gente vai se queimar no mercado. E hoje tem várias leis de código do consumidor, tem Procon, tem Reclame Aqui. Pode procurar, tá aqui meu CNPJ, eu abro para ti. Pode ir em busca, tu não vai encontrar nada. Pode ligar para a indústria, pode pedir referência da loja. E, enfim, né? Tu tem uma série de formas que tu pode medir se eu sou uma empresa confiável ou não.
E vamos mudar aqui o tema e falar um pouquinho de saúde. Você acredita que a saúde mental ela pode ser impactada quando eu faço os meus móveis planejados? Sim, acredito sim, tá, Fabiola? Eu tenho, enfim, né? O nosso trabalho, ele é pressão, por muitas vezes a gente administra bastante pressão, tá? Então eu acredito sim que a parte mental, né, a saúde mental, a saúde até mesmo corporal, tá? Porque hoje a gente entende que muitas pessoas, né, acabam passando por alguns processos, né, durante a vida aí, principalmente empresários, onde acaba deixando um pouco de lado, né, principalmente o teu negócio, né, a parte nutricional, a parte de atividade física, né, vai deixando, foca só no dinheiro, só na empresa, só no dinheiro, onde na verdade não é só aquilo, né, tu tem que trabalhar a tua máquina, né, tu tem que trabalhar o teu corpo, né, para administrar todas as pressões. Então, sim, eu acho que o ambiente, ele tem tudo a ver, né, em te trazer um pouco de relaxamento. Por muitas vezes, quando eu tô muito estressado, com muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou um cara que adaptei na minha vida o home office. Então, às vezes, eu digo, galera, se precisarem de mim, me liga, mas eu vou trabalhar do meu escritório lá de casa, e porque daí não é telefone tocando, Sim. não é zuzum de loja, não é, sabe? Por mais que tu esteja gerindo a tua empresa, né? Porque hoje o descentralizar é muito importante também, né? Não centraliza em cima de ti. Divide um pouco isso, coloca as responsabilidades da tua equipe, né? Em quem deve tocar cada parte do processo, né? Porque a gente tem todo um processo bem alinhado, né? Eu sou um cara, obviamente, que eu sou o coringa, né? Eu posso entrar em qualquer etapa do processo que eu domino, né? Desde a parte de construção de projeto até montar mesmo. Montar não, mas dar parte técnica, né? Acompanhamento Sim. de montagem eu posso. Então eu posso entrar em qualquer uma das partes desse processo, né? Mas o gestor atual moderno, ele tá muito mais para descentralização. Antigamente era muito centralizado, né? E por conta disso tem muitos casos aí de derrames, infartos, né? Tem casos aí de hoje também a ansiedade está muito à frente, né? Do trabalho, né? Então são picos, né? De crise de pânico, enfim, né? Treme tudo, bate pino, né? Então acredito muito que o ambiente ele interfere diretamente na saúde do indivíduo. Seja ele o gestor, seja ele o funcionário, seja ele a dona de casa. Sim, o ambiente interfere totalmente na vida das pessoas. Então, a pausa, ela é necessária. E se tu tiver uma casa que te acolhe na pausa, talvez ela não te custa nada, né? Ah, não, vou ficar em casa. Esse final de semana eu vou ficar em casa. Ou hoje eu vou pedir uma folga e vou ficar em casa, né? No aconchego do lar, vai botar uma meditação ali, né? Vai acalmar o teu ser. E eu acho que eu estudo um pouco de a parte de espiritualidade, né? Então eu acho que tem tudo a ver, né? Pra mim funciona muito. Quando eu tô muito agitado, eu sento e boto um mantra, boto uma meditação, desacelera pra recomeçar. Né? Então, acho que isso é uma válvula de escape que todo ser humano precisa trabalhar em si, né? Claro, se tu é zen total, tá tudo certo, né? Mas para quem trabalha sob pressão, que é o nosso caso, é o meu caso, né? Eu preciso de algumas válvulas de escape, né? Alguns hobbies aí que a gente tem também para fazer fora, mas é extremamente necessário, Fabio. Eu confesso que quando eu me mudei para essa casa, foi idealizado 2 escritórios, né? Um meu. E aí eu lembro que eu falei, né? Eu disse, ó, eu tenho muitos livros, preciso de uma bibliotequinha aqui, né? Preciso de uma maca, porque eu posso atender alguns pacientes em casa. E aí eu lembro que essas coisas foram faladas, né? Qual vai ser a cor da parede? Então, verde acalma, azul acalma,
né? Aí os móveis foram um amarelinho, assim, um caramelozinho suave. Atrás aqui tem o meu nome na parede, né? Aí eu coloco o mantra, Perfeito. tem planta, É isso aí. né? É isso aí. E aí você cria um ambiente que na hora que eu saio do meu quarto e aí agora eu vou trabalhar e eu fecho a porta e parece que eu tô fora de casa, porque naquele ambiente eu cumpro expediente. É isso aí. Aí eu relaxo, as coisas estão tudo à mão. Uhum. Por isso que ela falou assim, tu precisa de umas gavetas aqui pro grampeador, para o durex, né? Aquela coisa toda. E pra mim funciona super, eu fico super produtiva. É isso. Só que antes de ir pra essa casa, eu fiz um cantinho na lavanderia na casa alugada anterior. Eu não produzia. Porque eu não tava encaixada. Entendeu? Eu tinha um baldezinho com as canetas dentro. O ecossistema né? da tua casa não tava te abraçando. Aí eu disse, eu preciso de um escritório, porque do jeito que tá aqui agora não funciona. Então, uma das prioridades quando a gente se mudou foi, eu preciso de um lugar específico pra trabalhar, se é pra ficar home office, né? E é muito mais fácil conduzir um projeto de ambiente quando o cliente já tem esse entendimento em si. Eu tive que viver a experiência ruim pra poder saber o que eu precisava. Mas aprendeu, né? Então, às vezes, a gente tem que instigar o cliente a entender e se fazer perguntas, né? Essa é uma venda consultiva. Sim. Por muitas vezes, eu brinco com a minha equipe que nós somos como os médicos. Tu vai numa consulta médica. O que acontece primeiro? Ele vai te perguntar o que tu tá sentindo. Isso. Ele não sai te prescrevendo remédio sem nem ouvir. Tu vai dizer quais são as tuas dores, tu vai dizer o que te incomoda, entendeu? Então, nós somos o médico dos ambientes planejados. Né? Então, primeiro tu escuta. Se ele não souber, bom, daí vamos investigar, porque o médico faz a mesma coisa. Eu não sei o porquê que tá acontecendo, mas isso que tá acontecendo. Bom, então nós vamos ter que fazer exame. Então, a gente não faz exame, mas a gente pode, obviamente, fazer uma visita técnica, ir lá na tua residência, te colocar algumas perguntas em loco, né, que eu acho que é importante também, e te trazer algumas clarezas. Seja de iluminação, hoje a gente trabalha também o projeto iluminação. Fabiola, um exemplo, tu vai utilizar esse ambiente aqui mais à noite ou mais ao dia? Não, eu vou utilizar mais à noite porque de dia eu tô trabalhando na empresa. Ah, perfeito. Então, se tu vai trabalhar mais à noite, nós vamos precisar de uma luz aqui, porque tu vai botar um note aqui e tal. Então, a gente tem que ter essa visão do que vai ocorrer, né? Não, aqui eu vou passar, eu trabalho durante o dia. Então, tu abre essa janela aqui, tu vai ter uma iluminação natural. Aqui tu vai poder botar umas plantas, que eu acho que é interessante tu ter, também te traz uma vida. E tu também... A planta, ela é um ser que tem muitos benefícios, né? Muitas filtram energias, né? Te trazem um aconchego e também te trazem um compromisso, né? Em cuidá-las. Sim. Então, isso também é um carinho que tu faz pra tua casa, né? E pra ti mesmo, né? Onde, tipo, por muitas vezes tu entra e conversa com elas, né? Enfim, dá bom dia. Enfim, hoje, né? As plantas, assim como os nossos pets, né? Eles vêm justamente para nos ancorar, né? Ancorar energeticamente o nosso lar, a nossa vida, né? Os nossos anseios, né? Então, às vezes, a gente tá meio carregado. Não precisa ser outra pessoa. Não precisa ser um psicólogo que vai te acalmar. Às vezes o teu pet, teu gato, né? O teu cachorrinho, ele tem essa forma, né? De fazer esse aconchego do que tu tá precisando, entendeu? Então, te dá um abraço, te dá um acalento. E as plantas, né? Pra quem não gosta de bichos, também tem esse, né, benefício, né? Então, eu acho bem interessante. E sim, a nossa venda, ela é consultiva. Então, a gente precisa primeiro, Fabiola, entender quais são as dores e depois prescrever os remédios, tá? Então é assim que a gente trabalha nas nossas lojas. Perfeito, pra vocês verem, né? A gente falando de imóveis planejados, mas tem total conexão com saúde. Você tá num lugar em que você gosta, se sente bem, isso é saúde, gente. É que a gente acha que saúde é comer bem, né? Tá em forma. Não. Muito mais além. Nós somos um ecossistema. O ambiente conta, as relações contam, o casamento, os filhos, o trabalho. Tudo isso. Conexão com a natureza. Sim. E a gente não deixa de lado, né, Fabiola, a parte de ergonomia, né?
a altura das bancadas, né? Se é uma pessoa que fica muito tempo no computador, ela tem que ter uma altura de conforto, né, para os braços, né? A questão da cadeira, né? Hoje a gente tem cadeiras com regulagens, enfim, Sim. mas a bancada como um todo, ela sempre tem um teto mínimo de altura e máximo, né? Então a gente tem, obviamente, trabalha com a altura de quem vai utilizar aquela mesa, né? E não somente a mesa, né? Tipo, o balcão da cozinha, né? Ah, meu marido é que lava a louça. Tá, mas que altura tem o teu marido? Ah, meu marido tem 1,90 m. Tá, mas que altura tu tem? Ah, eu tenho 1,65 m. Bom, então nós vamos ter que fazer um balcão que talvez pra ti possa parecer um pouquinho alto, mas é preferível que ele seja mais alto do que ele seja baixo pra ele. Vai lavar a louça, vai ficar com dor nas costas. Isso. Então a gente precisa também enxergar o ecossistema como um todo Da família. para conseguir colocar a melhor solução em projeto para todas as pessoas que vão vivenciar diariamente aquele ambiente. Sim, né? Então a sem dúvida. gente procura ter também esse entendimento. Né? A gente fez um projeto de um apartamento aqui em Porto Alegre que a filha da cliente tinha hipersensibilidade ao barulho. Então, antes de montar os móveis, a gente trabalhou em conjunto com uma empresa que fez todo um sistema de forração acústica no quarto dela. Então, buzina de carro, barulho de trânsito, eram coisas que incomodavam ela, né? Então foi todo um projeto pensado juntamente com a arquiteta para que aquele quarto tivesse o maior conforto para se adequar às necessidades daquela pessoa que vai habitar aquele quarto, né? Então depois a gente acabou entrando com os móveis e tudo. Então foi uma experiência bem interessante também que eu particularmente nunca tinha vivenciado. Né? Durante todo o tempo que eu tenho aí de imóvel planejado, eu nunca tinha passado por uma situação assim. Mas foi bem interessante, tá? Até pra gente mesmo ter a sensação dentro do quarto, né? Porque parece que tu tá abafado assim mesmo, mas não é uma coisa quente, tá? Entendeu? Então ele é mais é por barulho mesmo. E tu chega sendo, fecha a porta, cara, parece que tu tá em outro mundo, porque tu não escuta absolutamente nada, né? Então, é uma adequação do ambiente para a necessidade que aquela pessoa, aquele indivíduo tinha. Hoje com os diagnósticos de autismo, você tem muito, porque um dos sintomas é hipersensibilidade sensorial. E aí a questão do barulho, né? Uma sirene de trânsito, uma ambulância passando, tudo isso incomoda e pode trazer um sintoma ali, uma irritabilidade, uma crise. Então isso aí pode ser até mais comum no futuro para você do que... Até isso aqui pode ser um insight para quem está assistindo, né? Sim. Olha só, eu tenho um filho, quem sabe eu uso essa estratégia de isolar, né? Antes de colocar os móveis. Hoje tem muita tecnologia para isso. Tem muita tecnologia, a gente pode também trabalhar. Óbvio que não dá o mesmo isolamento, né? Sim. Do que essas paredes, né? Em espuma, né? Como é estúdios, né? Como esse que a gente tá. Mas se a gente revestir as paredes de madeira, com painéis, com chapa... Melhora ele bastante. Já dá ele já dá bastante um isolamento, né? Não seria 100%. As janelas de PVC também são isolantes. Tem vidros duplos hoje, né? Que daí tem uma bolsa de ar entre os vidros que dá um isolamento térmico e acústico, né? Na verdade, ele tem dois benefícios, né? Então, Fabiola, esse nosso cenário de trabalho, ele é muito mais do que unicamente vender móveis, né? A gente vende solução em ambientes planejados para o uso e bem-estar daquelas pessoas que vão ali continuar a sua vida, né? Isso, A gente gosta muito disso e é isso que me encanta, porque eu sou o cara que vou, por muitas vezes no processo, né? Vou lá na obra, vejo a casa só no tijolo, depois vejo a casa no reboco, depois eu experiencio a entrada dos revestimentos e depois a gente entra com os móveis e bota os móveis soltos e ambienta tudo, decora tudo e às vezes, por muitas vezes, a gente acaba fazendo essa linha do tempo em vídeo, né? Ela é sensacional, é isso que acaba nos alimentando a cada dia, em ver o brilho no olho do cliente e dizer, nossa, ficou exatamente como estava no projeto. Né? Então, eu acho que é isso. É isso que nos dá energia para seguir na difícil, né, missão. Né, de criar ambientes para o bem-estar das pessoas.
Muito bem, nós estouramos aqui o nosso tempo já. E para finalizar, a gente sempre pede uma indicação. Não sei se você chegou a ler o roteiro, mas a última pergunta é sobre um livro, um documentário que tem relação com o que a gente conversou agora. Perfeito. Eu fui presenteado, na verdade, até foi falha minha não ter trazido, né? Eu fui presenteado pelo dono da indústria Finger, tá? Um livro, né, que eu achei bem legal e eu acho que por muitas vezes é um momento que tu lê ali. Ele é como se fosse uma agenda. Ele é Diário do Gestor, o nome, tá? Cada dia do ano, ele vem com uma mensagem. Sim. Então, ele vem com um pequeno trecho, como se fosse tipo um pequeno sumário ali em cima, né? A data, né? Hoje, 25 de setembro. Eu não li no meu dia de hoje ainda, tá? Eu vou acabar lendo ao longo do dia hoje. Mas tu lê e abaixo tem um pequeno texto que preenche aquela folha sobre aquela passagem, né? Então, são coisas que eu acho que fazem muito sentido para nós gestores, né? Às vezes ali fala, né, que sobre as dificuldades, que a gente tem que dar uma continuidade, fala de equipe, fala da própria enxergar a nossa empresa de um paradigma externo para saber se realmente tudo que está acontecendo lá dentro está sendo visto de fora da mesma forma como se tu tá vendo de dentro, né? Então, ele tem muito essas clarezas, né? Então, é Diário do Gestor. Acho bem interessante. Depois até mando pra ti uma foto desse livro. Vai aparecer na descrição aqui do podcast. Então, achei bem interessante. Foi um livro que eu ganhei porque eu acabei me deparando com ele. E eu peguei e fui dar uma folhada lá na Finger, quando eu fui na indústria. E aí o Edson, esse livro aí é meu e é um livro que eu leio todos os dias. Eu falei, cara, sensacional. Ele falou, vou te mandar de presente um. Aí ele acabou me dando de presente. E é um livro que está na minha mesa, ao lado do meu computador, todos os dias. E eu acabo dando uma folhada nele todos os dias. Às vezes acabo até voltando um pouco do que eu já li. E por muitas vezes, quando tem um tempo, acaba lendo passagens que já foram passadas, né? Mas que sempre trazem Sim, porque uma vez ao dia, então aquilo você até lembra o último que leu ano passado, repete, né? Aquilo se repete. Então, às vezes, lá em janeiro tu leu alguma coisa, mas daqui a pouco, né, o dia a dia faz com que tu... Então, voltar, né, ler de novo algumas passagens é de suma importância também. Que ótimo. Tá, Fabiola? Então tá, obrigada, Jackson, por ter vindo aqui ao Pausa Saudável. Foi muito interessante. Acho que a gente até me surpreendi o quanto conectou com o programa. Perfeito. Eu agradeço, tá? Imensamente. Não te conheço há muito tempo, mas acredito que agora com uma proximidade que a gente vai ter aí no BNI, né? Vai ser muito proveitoso, né? Tu me transparece ser uma pessoa muito branca, assim, que a gente pode dizer, né? Uma áurea boa, a gente consegue enxergar, né? Um pouco o além, né? Do externo. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a multiplicar junto, né? Conta comigo, né, para o que tu precisar, seja, né, numa questão de consultoria, né, porque como eu vivo obra, eu vivo móvel planejado, mas eu sou um cara meio inquieto e eu vivencio bastante coisa, então, e eu sou um cara muito aberto, eu sou um cara que gosta de ajudar, né, tenho no meu currículo aí algumas coisas, desde famílias carentes, eu sou hoje um rotariano, né, da cidade de Canoas, faço parte de um clube de Rotary, né? Onde o meu clube de Rotary é o Rotary Clube Empreendedor de Canoas, que a gente abraça as escolas, né? Então, no meu clube de Rotary, a gente acaba fazendo vários benefícios vinculados para as crianças, né? Que legal. Então, desde montar bibliotecas internas de escola, refazer refeitório, refazer escolinhas, né? Que foram atingidos aí pelos desastres, das enchentes, né? Então, eu sou um cara que eu me dou muito também, né, para o próximo, né? Então eu sou um cara que estou aberto, né, a ajudar os amigos, sou aquele ombro que às vezes, né, é necessário. Então deixo aqui aberta a porta entre a gente, tá? Tudo que tu precisar, pode contar comigo, estando ao meu alcance, será alcançado às suas mãos, tá bom? Cresceremos juntos. Essa é digamos assim, a política do BNI, e isso se estende às outras áreas das nossas vidas, né? Eu acho muito legal. A gente vai acabar escolhendo, né, novos parceiros aí. Sim, e a vibração faz a gente se aproximar, né? E aí montar um ecossistema rentável, né? Além do que a gente já tem.
eu acho que é de grande importância, né? Onde a confiança vem em primeiro lugar. Confiabilidade, exatamente. Onde tu diz, não, fala com o Jackson que ele é um cara que entende disso que tu tá precisando, né? Eu digo, fala com a Fabiola que ela é a pessoa referência que eu tenho para te auxiliar nessa tua dor, né? Então é isso, é a troca limpa, né? E honesta e confiável, né? Que move montanhas, né? Que move o mundo, né? Então, é isso. Em breve estarei presente lá nas bancadas juntamente com você. É isso aí. Pessoal que ficou assistindo a gente até o final também, muito obrigada pela tua presença. Semana que vem estarei aqui de novo. Tchau, tchau.